Se você é uma pessoa que busca muito amor e carinho por metro quadrado, eu acho que possivelmente você vai gostar da Tenka Izumo de Mato Seirei no Slave. A Tenka é uma das heroínas mais populares, se não a mais popular deste etzão, e é sobre ela que vamos falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. A Tenka foi introduzida pela primeira vez no capítulo 9 do mangá, sendo apresentada como a chefe da 6ª unidade antidemônios, onde logo de cara ela já demonstrou interesse no protagonista, já que ela havia ouvido rumores sobre sua transformação de escravo. Mas beleza, algumas coisas já foram detalhadas no anime na primeira temporada. No entanto, sobre o background dessa heroína, a gente não sabe muita coisa. O que eu sei é que a Tenka sempre foi uma aluna de honra desde a infância, nunca falhando em nada, sendo que ela nunca se interessou por garotos de sua idade, e apesar de ter muitos hobbies e interesses, sua vida era frequentemente cheia de tédio, até mesmo depois de se tornar membro do corpo antidemônios. Nesse negócio de ser alguém exemplar, ela é parecida com Aren e Yamashiro, mas por outro lado, a Tenka não tem a mesma ambição e orgulho que Aren, tanto que atualmente a Tenka está ajudando a Kyoka a se tornar a comandante da organização, então ela não tem muita ambição a respeito disso. E eu tenho certeza que a única ambição realmente dela é relacionada ao Yuki, porque não é um sentimento amoroso que você vê muito nas heroínas, de realmente demonstrar esse grande carinho e afeto pelo protagonista. Alguém até pode dizer, mas todas as heroínas querem dar para o protagonista sempre. No caso da Tenka, ela realmente quer isso inegavelmente. Mas o que diferencia ela de qualquer outra heroína genérica que podemos encontrar é o fato da Tenka ter esse tanto de atitude. Porque geralmente as heroínas demonstram que gostam dos personagens principais, mas elas normalmente esperam pela atitude da parte masculina para retribuir isso depois. Que não é algo ruim, não me entenda errado, mas não é esse o caso. Tem muitas heroínas também que são atiradas, que gostam de provocar, mas eu acho que a Tenka consegue ser mais objetiva no sentido de romance na minha visão. Ela não tem esse medo de simplesmente chegar no Yuki e falar um simples eu te amo. Ela não vai ficar enrolando nesse tipo de coisa. Eu até mesmo posso usar como exemplo a relação dela com a irmã do protagonista, onde logo de cara ela já começou a tratar a Aoba como sua cunhada, como se fosse algo completamente normal, né? E pelo fato da Tenka ter essa personalidade mais calma e alegre é o que torna isso muito genuíno. E outra semelhança que ela tem com Aren é o fato do grande interesse no Yuki logo de início, mas no caso da Tenka foi pelo fato de que ela viu ele lutando e ajudando os outros, fazendo com que ela desenvolvesse fortes sentimentos por ele. E já que eu toquei muito nesse assunto de romance, então vamos focar nessa relação dos dois agora. Após a batalha entre a unidade dela e da Kyoka no volume 2 do mangá, a Tenka passou a se interessar cada vez mais no Yuki, ao ponto de pedir para Kyoka se ele poderia se tornar dela, além de cogitar também um empréstimo na forma de escravo. Que ironicamente, até o momento deste vídeo, a Tenka foi uma das poucas que ainda não usou o protagonista nessa forma, na forma de escravo. E mesmo sem usar o Yuki nesse estado, ela sempre de muito bom grado dá as recompensas Eti pra ele, mesmo sem ser obrigada pela habilidade de escravo. Não é incomum você ver recompensas onde a Tenka se junta a outra heroína apenas para ter um momento carnal com esse miserável sortudo. Além disso, no arco da irmã do protagonista, quando o Yuki foi sequestrado, ela demonstrou muita raiva, que significa que ele é precioso o suficiente para que ela fizesse qualquer coisa para protegê-lo. Fora que o fato da Tenka se juntar às recompensas é uma prova dos ciúmes que ela tem das outras heroínas, por poderem fazer esse tipo de coisa com o Yuki. Porque se tem romance, tem momentos de ciúmes, isso também é uma prova de amor muito válida. Recentemente, no capítulo 137, ela partiu pra cima do protagonista durante esse arco da eleição de comandante, onde ela falou que mesmo que não seja uma recompensa, o corpo dela se move sozinho pra fazer esse tipo de coisa. No entanto, sempre alguém acaba atrapalhando esse tipo de interação, e mesmo se fosse algo mais a fundo, eu tenho a impressão que o próprio Yuki iria parar isso, porque ele claramente tem um carinho muito grande pela Kyoka, e eu não acho que ele faria os finalmente pelas costas dela. Mas é interessante o fato do autor ter dado esse papel de amar tanto Yuki pra Tenka, mas não fazer ela usá-lo na forma de escravo ainda, pelo menos ainda não.
É como se o autor tivesse dado uma maldição pra essa heroína, onde o próprio amor dela é uma parede pra usar o Yuki como escravo. Entende do que eu tô falando? Fora que eu já ouvi rumores e conversas sobre uma possível morte dessa heroína futuramente, que todo esse amor e carinho é apenas uma bandeira de morte pra ela, que talvez seja pra causar uma grande mudança no Yuki ou talvez simplesmente pra impactar grande parte dos leitores, já que ela é amada por muitos. E isso faz um pouco de sentido pelo fato do autor ser o mesmo de Akame ga Kill, então a gente sabe bem como é perder personagens que gostamos. E a questão que fica é se vai ser diferente aqui nesta obra, na questão de mortes. Por enquanto tá tranquilo demais, e isso é muito suspeito falando sobre esse autor. Mas esperamos que não, né? Esperamos que não aconteça nada com as heroínas principais da obra, pelo menos falando por mim. Mas beleza, vamos fechar o vídeo falando de coisa boa sobre suas habilidades e poderes. A Tenka é considerada uma das mulheres mais fortes da organização, e como prova de sua força, a Tenka foi capaz de derrotar uma horda de Shuki sozinha, sendo que também dominou a luta contra um dos 8 deuses do trovão, Urairen, quase o matando se a Shikoku não tivesse salvado ele, que se não me falha a memória foi no capítulo 20 essa batalha. Basicamente, a bênção do pêssego concedeu a ela o Ame no Mitori, onde ela pode manipular o espaço e pode se teletransportar de um local para o outro. No entanto, a Tenka precisa tocar em outra pessoa para transportá-la junto com ela. Além disso, ela pode distorcer o espaço ao redor do seu oponente ignorando todas as suas defesas, tornando-se um movimento de morte certa praticamente. Fora que graças ao pêssego veio também força imensa, durabilidade e resistência aprimorada, sendo também uma mestra em artes marciais. E fica a curiosidade que ela gosta de se teletransportar para o quarto do Yuki quando ele tá dormindo, pra ver o protagonista todo indefeso. Pra fechar o vídeo, eu também deixo o fato de que a Tenka foi eleita 2 vezes a heroína mais popular de Mato Seirei. No entanto, na terceira votação ela acabou perdendo para Kyoka, mas não deixa de ter uma grande popularidade, pelo menos falando sobre o ocidente. E no mais, era basicamente isso por hoje. Eu teria mais coisas pra falar sobre ela, mas eu vou deixar pra englobar tudo em um vídeo de curiosidade sobre a obra, que sairá em outro momento. No fim, a gente pode ver que basicamente toda a comunidade tem um carinho muito grande por esta heroína, mas para não ficar falando só coisas boas sobre ela, a única coisa que o autor pecou um pouco na minha opinião foi no design dela. Ela tem um corpo bonito, mas de rosto e cabelo não faz muito o meu tipo, então eu sou bem suspeito para eleger ela como minha top 1, mas isso vai de cada um, né? Vai de cada um. Eu ainda vou dar uma pensada sobre quem será a próxima que ganhará vídeo aqui no canal, né? De Mato Seirei no Slave, mas provavelmente será sobre alguma vilã. Então inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.